vivendo conosco, tá? Como seria Deus vivendo conosco? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje à noite, Emmanuel, Deus conosco. Nós estamos na nossa sequência, nossa saga aí, pela grande história, pela bela história de como Deus se fez um de nós, tá? De como Deus se tornou um de nós e ao se tornar um de nós, Ele nos livrou da condenação, tá? Então, nós estamos celebrando ao longo desses domingos de preparação para o Natal. Esse é um período que a gente chama de Advento, né? Na verdade, o Advento começa domingo que vem, né? Em especial, começa domingo que vem porque o domingo mesmo, ou melhor, dezembro, como dezembro terá 4 domingos antes do Natal, então encaixa tudo dentro do Natal mesmo, mas na verdade o Advento são sempre 4 domingos antes do Natal, são as 4 semanas que antecedem o Natal, mas nós estendemos, começamos um pouquinho antes, e para fazer um panorama geral sobre toda essa saga dos eventos que foram antecedendo esse grande momento, o momento em que Cristo encarnou, em que o Filho encarnou e que se tornou um de nós. Então, eu continuo naquela sequência de imaginarmos como se fosse uma história, como se fosse uma série, como se fosse um filme contado em capítulos, contado em episódios. E na semana passada nós terminamos ali no momento em que Abraão recebe a promessa do filho que ele teria, e a partir daquela semente uma grande nação seria formada. E a gente vai fazer um salto hoje, tá? Nós vamos lá para o capítulo 7 do livro de Isaías. Nós vamos saltar algumas centenas de anos aí, mas fique tranquilo porque a nossa história começa com um prólogo, começa com um flashback. Lembra aqueles filmes que começam com um flashback, começam com uma montagem, né, de eventos em sequência para tentar contar em um curto espaço de tempo muita coisa acontecendo, né? Você já viu, por exemplo, filmes de luta, né? Quando lá o Rocky Balboa vai enfrentar o seu inimigo, aí ele precisa treinar, né? Aí você tem a montagem, aquela sequência chama-se montagem, né? É quando o diretor junta diversas imagens para transmitir para você que um período de tempo passou e que algo aconteceu nesse período de tempo. Então a gente vai fazer uma montagem imaginária aqui. O nosso flashback começa no exato momento em que acabou a nossa última história. Abraão acaba de ser chamado pelo Senhor para seguir para uma nova terra, a terra prometida por Deus. Deus faz uma promessa a Abraão que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa de Abraão, ela está intimamente conectada com aquela promessa que foi feita a Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Tudo começa ali, toda a história da promessa, toda a história do Emmanuel começa ali, tá? A promessa é que um descendente da mulher está por vir e ele será a solução para os nossos problemas. Abraão é prometido a ele um descendente, Abraão, mesmo idoso, já em idade avançada, é prometido a ele um filho da sua mulher que não tinha condições de ter filhos, mas ainda assim Deus supera as impossibilidades humanas e faz com que a esposa de Abraão tenha um filho. Abraão, de fato, tem um filho. Esse filho de Abraão teve outro filho. O filho do filho de Abraão teve muitos filhos. E Deus vai cumprindo uma parte significativa da promessa que ele fez a Abraão. Uma nação gigantesca formada, várias pessoas, uma tribo enorme é organizada a partir da descendência de Abraão. Uma nação gigantesca é formada pela descendência de Abraão, e essa nação ganha um nome, Israel, o povo de Deus. Muitos descendentes prometidos nasceram ao longo desse tempo. Isaac, Jacó, Moisés, Davi, muitos foram prometidos e nasceram ao longo desse tempo. Mas, até agora, aquela promessa, a promessa da serpente ser esmagada, ainda não aconteceu. Essa nação que vai se formando, ela passou por muitas situações, muitos eventos. Ela cresceu, ela lutou, ela venceu, ela foi derrotada, ela venceu de novo, ela se tornou um reino expressivo na região onde ela pertencia. Eles foram escravizados em um tempo, depois foram libertos, foram nômades no deserto, até que chegaram à terra que Deus havia prometido a Abraão.
A terra que Deus deu para eles é uma terra boa, é uma terra fértil, é uma terra que, de fato, como Deus prometeu, emana leite e mel. Mas a terra não é o Éden. Essa terra ainda não é o Éden. Essa terra não é exatamente aquilo de onde nós saímos quando caímos com Adão e Eva. Nesse processo todo, ainda há conflitos. A paz, aquela harmonia que nós tínhamos no Éden ainda não foi reconquistada. Muitos descendentes vieram, mas ainda não veio aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Logo, então, a serpente continua trazendo o conflito até o povo de Deus. Há conflitos e constantes conflitos. A terra lhes foi dada, mas ela também foi conquistada. Deus dá a terra ao povo, mas ao mesmo tempo o povo também tem que lutar pela terra, tem que invadir, tem que guerrear. E nesse processo há muitas guerras, há morte, há muita destruição, há muita tristeza acontecendo ao mesmo tempo. A custo de muita luta, o povo conquista essa terra. A terra é boa, mas a terra ainda não trouxe paz para o povo. O povo vai lutando contra inimigos externos e também começa a lutar contra inimigos internos. O povo luta contra si, a ponto de se dividirem. Aquela grande nação, a nação que foi forjada lá em Abraão, essa grande nação que se tornou um grande reino, que teve um grande rei em Davi, e depois um segundo grande reino em Salomão, que se estendeu por territórios longínquos. Esse povo começa a guerrear contra si mesmo, entre si. E nesse processo ele se divide. Duas nações se formam, Reino do Norte, Reino do Sul, o reino de Israel e o reino de Judá. A terra foi dada, a promessa foi cumprida, a paz ainda não veio, os conflitos permanecem, o povo ainda luta. Aquele shalom que foi prometido, ou que nós tínhamos lá no Éden, ainda não foi reconquistado. Não basta o povo estar dividido, eles agora estão lutando entre eles como nações em disputa. Reino do Norte lutando contra o Reino do Sul. Reino do Norte querendo destruir o Reino do Sul. Reino do Norte querendo aniquilar a existência daquele que é parte da sua semente, da mesma semente. E nesse momento, a nossa percepção, nesse prólogo, é que, embora muita coisa boa tenha acontecido, parte da promessa tenha sido realizada, aparentemente a serpente ainda não foi esmagada. A semente ainda está em perigo. Ela briga entre si mesmo, contra si mesmo. E nesse processo de luta contra si mesmo, ela corre risco de ser aniquilada. E é nesse momento que nós chegamos ao texto de Isaías capítulo 7. Obviamente muita coisa aconteceu antes, mas eu quero levar você até este momento. O momento em que um conflito é apresentado a nós, pelo texto bíblico. E aí eu quero convidar você a ler comigo. A cena que nós iremos elaborar, que nós iremos imaginar ao longo da mensagem, está contida todinha aqui no capítulo 7, do verso 1 até o verso 17, que eu lerei com os irmãos. O texto diz o seguinte: no tempo em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Quando avisaram a casa de Davi que a Síria havia feito aliança com Efraim, o coração de Acás e de seu povo se perturbou como as árvores do bosque agitadas pela força do vento. Então o Senhor disse a Isaías: vai agora tu e teu filho Sear-Jazube, encontra-te com Acás, no final do aqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavandeiro. E dize-lhe: previne-te e acalma-te. Não temas, nem o coração te desanime, por causa da fúria desses dois pedaços de tição fumegante, Rezim, da Síria, e o filho de Remalias, porque a Síria conspirou contra ti com Efraim, e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-nos, mas vamos combatê-lo para reparti-lo entre nós, e façamos reinar sobre ele o filho de Tebael. Assim diz o Senhor Deus: isto não será assim, nada acontecerá, pois a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim.
Dentro de 75 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim é Samaria. E a capital e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, não permanecereis. O Senhor falou novamente a Acaz: pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Acaz, porém, respondeu: não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Então Isaías disse: ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens e ainda quereis importunar também o meu Deus? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis, diante dos quais tu tremes de medo, será desolada. Mas o Senhor, por meio do rei da Assíria, fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teus pais dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Senhor, abre o nosso entendimento para que a tua palavra, lida e exposta, encontre guarita em nossos corações. Fala conosco, Pai, ajuda-nos a meditar sobre o que significa esta passagem e o que significa o Senhor falar a este povo que esta criança, Emanuel, seria um sinal teu para o povo. Então ajuda-nos a entender como esse sinal se propagou ao longo da história e chegou até nós, nos dias de hoje. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A nossa cena começa, prólogo terminou, aquele flashback, você teve mais ou menos uma ideia do que aconteceu desde Abraão, desde aquele momento em que Abraão recebeu a promessa, um grande reino se formou, esse reino, o reino de Israel. Esse reino lutou contra muitos outros reinos, mas também lutou contra si, depois da morte de Salomão. Acabam se dividindo, dois reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do sul ainda conta com as tribos, com a tribo de Judá, a tribo real, a tribo da linhagem real. O reino do norte conta com as outras 10 tribos. Essas tribos se organizam, elegem para si um novo rei, escolhem para si um novo rei, e a partir daí começa um processo de degladiação entre as duas nações, e no momento exato o que está acontecendo é que o reino do norte fez uma aliança com uma nação chamada Síria. E aqui preste atenção, porque em algum momento eu vou falar o reino da Síria e depois eu vou falar o reino da Assíria, tá? São dois reinos distintos. Tá, então, preste atenção, até porque eu também posso me confundir, chamar a Síria de Assíria e a Síria de Síria, tá? Aí a cacofonia vai imperar, né? Mas fique atento, porque são dois reinos. Mas o que acontece? Nesse exato momento, o reino do norte, que é o reino separatista, é o reino que declarou independência contra o reino do sul. Lembre-se que o rei davídico, a linhagem davídica, está no sul, está em Jerusalém, a capital determinada pelo Senhor Deus. A linhagem real determinada pelo Senhor Deus está no sul. Então, a promessa de um reino davídico eterno, ou dos descendentes de Davi, é feita para essa capital do sul, e essa promessa também está alinhada com todas as promessas que estão ligadas à promessa da semente, à promessa de Gênesis, e nesse processo o reino do sul está amedrontado, porque o reino do norte se aliou com uma grande potência, o reino da Síria, e eles se mancomunaram para destruir o reino do sul. E o texto diz que Acaz, que é o rei da linhagem davídica, descendente de Davi, o 11º rei depois de Davi, Acaz está trêmulo, está com medo, ele está como uma árvore balançando no meio de um vendaval. De vez em quando a gente tem nossas tempestades aqui, você vê as árvores balançando. Assim é o coração de Acaz nesse momento, porque na sua mente o que ele pensa? Como eu poderei enfrentar duas nações se eu não tenho condições nem sequer de me manter como nação? O reino do sul se tornou um reino muito menor do que era antes, quando o reino estava todo unido, um reino mais fraco, mas ainda assim ele
está ali temeroso, porque os seus irmãos, os seus patrícios, aqueles que em tese são da mesma linhagem de sangue que ele, se uniram com uma outra nação, uma nação estrangeira, uma nação pagã, e decidiram que iriam destruir o Reino do Sul. E não apenas destruir, eles iriam humilhar o Reino do Sul. A ideia do Reino do Norte é: nós vamos repartir tudo entre nós, destruir tudo, mas nós vamos colocar lá um rei fantoche. Nós vamos colocar lá o reino vai permanecer, mas nós vamos colocar um rei fantoche que vai nos obedecer, que vai fazer aquilo que nós queremos. Nós vamos colocar lá alguém que nós possamos comandar. E a ideia era, de fato, humilhar o Reino do Sul. Então Acaz está preocupado, ele está mais do que preocupado, ele está perturbado. E além de perturbado, o povo também está perturbado, porque o povo sabe, a notícia corre, as informações caminham. O Reino do Norte se juntou com a Síria e está vindo contra nós. Como nós vamos nos proteger agora? Como nós vamos resolver essa situação? Que chance nós temos contra dois reinos ao mesmo tempo? Contra dois exércitos e um mega exército que é o exército da Síria. E aí Acaz começa a pensar nas possibilidades. Quem socorreria ele nesse momento? Aí ele pensa, talvez o reino da Assíria. A Assíria é inimiga da Síria, eles já duelaram em outros tempos, ainda que também já tenha degladiado-se com o próprio reino de Israel em outros momentos, mas nesse momento o rei pensa, talvez o inimigo do meu inimigo se torne meu amigo. Então eu vou fazer uma proposta de aliança para a Síria. Eu vou tentar dizer a eles, olha, una-se a mim, eu me unirei a você e eu me tornarei seu vassalo, mas me ajude a derrotar esses dois reinos e eu então me livrarei dessa grande ameaça que está à minha porta. A Assíria era um reino muito mais poderoso do que o reino do norte, que o reino da Síria juntos, capaz de destruir os dois reinos, o que inclusive vai acontecer no futuro, tá? Em algum momento que nós passarmos pelo texto de Isaías, ou pelos próprios textos dos reis, né, do livro de Reis, a gente vai ver isso com mais calma, mas o fato é que no futuro, um futuro não muito distante, inclusive profetizado na própria profecia que nós lemos aqui, a Assíria virá e varrerá do mapa o reino do norte e varrerá do mapa também a própria Síria, destruindo todos esses inimigos. E inclusive o Senhor vai falar, e o profeta vai dizer, o profeta Isaías vai dizer que Dario, o rei da Assíria, tá, é o seu instrumento de justiça, né? Ele é o seu instrumento de justiça, e isso acontece mais para frente. Mas neste momento o que acontece? Acaz está pensando, o inimigo do meu inimigo talvez seja meu amigo. E assim ele raciocina para tentar sair daquela situação. Nesse momento, Deus fala com o profeta. Deus já havia levantado o profeta Isaías já havia profetizado nos reinos anteriores, no reino anterior. Então o profeta já é conhecido do povo, o povo já o respeita, o rei também o respeita como profeta do Senhor. E Deus diz ao profeta Isaías, vai agora, tu e teu filho, encontra-te com o rei Acaz. E aqui é interessante, apenas um parênteses, só para você perceber as sutilezas do texto bíblico. Eu já disse outras vezes, quando nós lemos lá no texto de Atos, quando o apóstolo Paulo, há o processo de conversão dele, o encontro dele com Jesus, o interessante é que quando Jesus levanta o profeta, ou levanta um servo seu para ir falar com Paulo, é interessante que quando Deus manda você em uma missão, ele dá endereço completo. Então essa história de que Deus tem um grande plano para você, mas não me dá os detalhes do plano, isso é só da boca para fora, palavras de efeito que não tem muita utilidade na nossa vida. Mas preste atenção, quando Deus tem um plano para a vida, ele dá endereço. Preste atenção, ele diz, olha, vai e te encontra com Acaz. Encontra onde? No final do aqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavandeiro. Então, ou seja, Isaías sabia exatamente onde encontrar o rei. E foi lá no endereço correto. E quando você vai lá para o texto de Atos, é igualzinho. Jesus, quando fala com Ananias, se eu não me engano, é Ananias? Não. Agora eu me esqueci o nome do servo do Senhor que manda falar com Paulo. Mas ele diz, olha, Paulo, vai até a rua direita, a casa número tal, e lá você vai encontrar, é Ananias mesmo, vai à rua direita e a casa número tal, a casa de fulano, e lá você vai encontrar Paulo. E
Ananias vai no endereço certinho e lá encontra Paulo. Então, se por acaso acontecer de alguém dizer para você, olha, Deus me disse que tem um plano para a sua vida, fala assim, então me dá o endereço, irmão. Porque quando Deus dá uma ordem, ele dá endereço completo. Tá? Ele não me solta aleatoriamente, não. Mas fechado o parênteses, fechado o comentário, voltemos para o texto. Então, o profeta vai ao local, encontra o rei e diz assim, rei, se acalme. Se acalme, não tema, por quê? Nem fique triste o seu coração, porque tudo aquilo que Efraim aqui é a capital do Reino do Norte, né? é a tribo que assume a liderança do Reino do Norte. Não se preocupe, porque Efraim, com o filho de Remalias e com o reino da Síria, não vai conseguir fazer nada contra vocês. O Senhor já determinou isso. O Reino do Sul não será destruído. O Senhor tem uma promessa que precisa ser cumprida, e a promessa para ser cumprida depende da manutenção da linhagem do Reino do Sul. Precisa da manutenção da linhagem, da existência daquele povo, do reino de Judá, da tribo de Judá, e aquela tribo não pode ser destruída. Então o Senhor fala com ele, olha, isso não será assim, nada acontecerá, fique tranquilo, eu estou com você. O profeta vai e fala com Acais, mas aí nós temos um segundo ato da nossa história. O profeta fala, o rei ouve em respeito à figura do profeta, ouve em respeito à figura do profeta que é respeitada pela população, mas o rei mesmo não acredita no profeta. O rei nem acredita em Deus. Esse rei, o rei Acais, não é um rei muito piedoso. Pelo contrário, se você for ler a história dele no livro de Reis, você vai ver que ele é o pior dos reis da linhagem davídica. De todos os reis que seguiram a linhagem davídica, que são sucessores de Davi, que são descendentes de Davi, Acais é aquele que fez as coisas mais grotescas. Introduziu o culto idólatra, fez uma série de coisas que tornou a vida do povo muito mais complicada, tornou a vida do povo muito mais difícil. Então ele é o 11º rei na linhagem sucessória de Davi, e ele representa um período sombrio na história de Israel. Mas o que é interessante é que mesmo esse rei idólatra, esse rei que não acredita em Deus, esse rei distante, ainda assim Deus se preocupa com o seu povo. Ele não está preocupado com o rei, ele está preocupado com o seu povo. E Deus vai até o rei por intermédio do profeta e fala. E embora esse rei seja descendente de Davi, da linhagem real, confirmada por Deus, Acais não se parecem em absolutamente nada com os seus antepassados. Mesmo assim, Deus fala com ele. Por amor da sua promessa, da promessa de que daquela nação viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que abençoaria todas as nações da terra, aquele que se assentaria perpetuamente no trono davídico. Então Deus promete ao rei que o reino dele não seria destruído, porque ele havia prometido ao seu pai Davi que o reino de Davi seria eterno. E Deus cumpre suas promessas. Logo, Deus não permitiria que o descendente de Davi fosse tirado do trono e um fantoche fosse colocado no seu lugar. Deus fala com o rei, seus inimigos serão destruídos, confia em mim. E preste atenção na forma como Deus finaliza a palavra. Ele diz, olha, se você não crer, você não vai permanecer. Se não crerdes, não permanecereis. E ele diz ao rei, Acais ouve a palavra do profeta, aparentemente nada responde de início, mas o seu coração é duro. Ele não acredita que Deus vai fazer alguma coisa, ele não acredita em Deus. E aí Deus fala de novo com Acais. Olha, Acais, pede um sinal. Qualquer sinal. Quer um sinal nos céus? Quer que eu escreva seu nome nos céus? Eu escrevo seu nome nos céus. Quer que eu faça alguma coisa na terra, que eu levante do chão algo que só eu posso fazer? Eu farei isso, para te dar um sinal de que eu estou com vocês e que eu vou garantir que vocês não serão aniquilados, quer pelo reino do norte, quer por qualquer outra nação. É como se Deus dissesse para Acais assim, olha, duvida das minhas palavras, então pede um sinal, pede uma prova. O rei, além de incrédulo, ele tinha memória curta. Ele se esqueceu dos inúmeros sinais que Deus havia dado ao povo ao longo da história. E de outros reis que o antecederam, outros líderes do povo de Israel que o antecederam, que tiveram a mesma oportunidade de pedir um sinal a Deus e que Deus, de fato, deu sinais e confirmou esses sinais. Ele se esqueceu da história de Gideão, ele se esqueceu
da história dos juízes, ele se esqueceu da história de seu antepassado, Salomão, quando Deus diz a ele: pede-me o que você quiser e eu te darei. E Salomão pediu sabedoria, e de fato Deus deu sabedoria a Salomão. Então Acais, além de incrédulo, tem a memória curta. Ele se esquece também, pelo menos, dos 10 maiores sinais que Deus deu ao longo da história do povo de Israel, que nada mais foram do que as 10 pragas que libertaram aquele povo do Egito. 10 sinais grandiosos para toda uma geração, para toda uma história, que forjaram a imagem de um povo. A história do povo de Israel está intimamente ligada com os eventos do Êxodo. Ele se esquece disso. Outros tantos sinais foram dados ao longo da construção daquela nação, mas mesmo assim o rei ignora a palavra de Deus, e aí ele dá uma resposta cheia de ceticismo e incredulidade. Se você lê esse texto assim, meio que de bate-pronto, você tem a sensação de que Acais é piedoso, né? Que ele é alguém que se lembra do texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, que diz: não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizestes em Massá. Aí ele diz para o profeta, né, com um tom de piedade: olha, não pedirei nada, nem provocarei o meu Senhor. Agora parece que o rei tinha lembrança, parece que agora ele se lembra da história do seu povo. Mas não nos enganemos pela falsa piedade do rei, ele só não acredita em Deus. Então, de que lhe serviria um sinal? A mente do rei já está determinada. Para o rei, a solução é a união com a Síria. Ele não quer saber se Deus pode fazer alguma coisa. Para ele, a solução é a união com aquela nação pagã. A nação pagã é que pode salvar o reino, não o Deus que salvou Israel ao longo da história. E aí ele diz: não provocarei o Senhor. Mas isso é apenas uma desculpa criada no coração de um homem incrédulo. Mesmo que surgissem evidências de um sinal de Deus, isso não colocaria fé no coração daquele homem, porque aquele coração não tinha fé. E guarde isso para você. A evidência não cria fé, ela no máximo confirma. Para o coração incrédulo, o sol pode parar, mas ele vai continuar não acreditando. Para o coração incrédulo, para aquele que não está disposto a crer, o dia pode virar noite, mas ele vai continuar não crendo. O coração daquele rei era duro, incrédulo. Ainda que Deus desse um sinal para ele, ele pedisse um sinal e Deus confirmasse o sinal, isso só serviria para que ele não pudesse fazer aquilo que ele queria fazer, que era a sua união com o reino da Assíria. Porque no fim das contas, onde não há fé, a evidência simplesmente não é bem-vinda. A evidência não cria fé, no máximo ela confirma. Mas Deus não está comprometido com o rei incrédulo, Deus está comprometido com a sua promessa. E mesmo que o rei não peça, Deus dá um sinal. Ele diz: olha, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. O rei terá o seu sinal. A virgem daria a luz. E aqui virgem, você precisa entender, porque você ouve esse texto, você se lembra logo do texto de Mateus, que é o texto do Evangelho, onde o evangelista Mateus, o discípulo, faz a interpretação desse texto, sendo concretizado na pessoa de Jesus Cristo. Contudo, lembre-se que a boa interpretação da profecia, você precisa entender que a profecia precisa fazer sentido para quem ouve em primeiro lugar. Então, para o profeta e para o rei que está ouvindo aquilo, não faz sentido uma virgem, 700 anos depois, dar à luz a um filho. É necessário que esse sinal aconteça naqueles dias. E, de fato, o rei sabe do que o que o profeta está dizendo. E aqui a ideia, a virgem aqui, tem a ver mais com a palavra que é usada aqui no original, tem mais a ver com donzela do que propriamente com uma mulher que não tenha tido ainda relações íntimas com o seu marido. A ideia é de que a donzela que ainda não casou, a noiva que ainda não casou, pressupõe-se que ela ainda não teve relação. Então, é possível interpretar como virgem, mas a ideia por trás aqui é de que uma donzela, alguém que ainda não se casou, vai dar à luz. E o rei sabe de quem o profeta está falando. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver que o sinal se confirma, outros sinais são dados, outras
outras crianças são citadas ao longo do texto, mas o fato é que esse sinal vai acontecer naqueles dias. Esse sinal é importante que aconteça naqueles dias, ainda que posteriormente ele vá acontecer de novo. E as profecias têm disso no texto bíblico. Elas têm um cumprimento imediato e às vezes elas têm um cumprimento posterior. As profecias messiânicas, quase todas são assim. Há um cumprimento para o tempo, no momento em que o profeta está falando, e há um cumprimento definitivo na pessoa de Jesus Cristo. Mas o fato aqui é que um sinal seria dado para o rei. E o sinal era de que a virgem daria à luz, e esse menino se chamaria Emanuel. E o nome por si só do menino já denuncia o que Deus quer dizer ao povo. Emanuel significa Deus conosco. Um de nós, Deus no meio de nós. O rei então vai ouvir, seu coração é obstinado, é incrédulo, ele pouco dá valor ao que ouviu, mesmo que posteriormente ele vá dar testemunho da libertação e da ameaça do reino do norte da Síria sendo totalmente aniquilados, ele vai presenciar isso, ele vai vislumbrar essa realidade acontecendo, mas ainda assim, mesmo que ele vá testemunhar essa criança nascer, essa criança vai ser uma espécie de relógio, de um contador de tempo, porque a profecia diz que aquela criança, até determinada idade, quando ela chegar na idade da razão, que provavelmente é por volta dos 13 anos ali, é a ideia de que quando a criança atinge a maioridade para o judeu, né, que ele com 13 anos, 14 anos, que ele faz o bar mitzvah, né, aquele processo de ser tornado como um adulto. Então, aquela criança vai ter uma dieta muito específica e antes que ela alcance os 13 anos, os dois reinos que estão ameaçando o reino do sul serão aniquilados. Aquela criança é um relógio para que o rei olhe para aquela criança o tempo todo e diga, ali está a demonstração de que Deus está cuidando de nós. A criança vai aparecer, o rei vai ver aquela criança, ele vai ver as coisas acontecendo, ele vai ver o reino do norte e o reino da Síria serem destruídos, mas ainda assim o seu coração é incrédulo, porque ele ainda assim vai buscar auxílio com o rei da Assíria. E depois a Síria vai se voltar contra ele vai ser destruído posteriormente, o reino do sul vai ser destruído posteriormente, vai ser levado cativo e a história vai continuando por outros caminhos. Mas por ora o coração do rei segue cético. E mesmo com a possibilidade do sinal, ele ainda mantém o seu plano de se unir à Síria. Ele mantém esse plano em andamento. É como se ele dissesse, olha, se der certo esse negócio do profeta, beleza. Se não der, eu tenho a minha rota de escape. A cena vai cortar, nós vamos acabar esse momento, nós abandonamos a perspectiva do rei e agora nós caminhamos com o profeta. Você agora é uma liberdade poética que eu tomo de descrever a caminhada do profeta até em casa depois desse momento. Fique imaginando o profeta caminhando com o seu filho, ali o filho é o seu aprendiz, e ele vai dizendo, e o filho de repente pergunta para ele, olha, meu senhor, como é que pode uma donzela dar à luz? Como pode uma virgem dar à luz? E o que significa o fato da criança se chamar Emanuel? E aí o profeta, que já havia testemunhado a glória de Deus e o poder de Deus, porque esse mesmo profeta foi chamado de uma maneira especial, ele foi levado à presença de Deus, no alto e sublime trono de Deus. O livro de Isaías começa dizendo assim, no ano da morte do rei Uzias, eu fui chamado à presença de Deus, no seu alto e sublime trono, e eu vi o Senhor. Esse mesmo profeta teve a sua boca purificada com uma chama quente que o anjo mesmo colocou, e ele foi comissionado pelo próprio Deus a falar em nome de Deus. Então o profeta olha para o jovem e diz, meu jovem, para o Deus de Israel, nada é impossível. A criança será um lembrete de que Deus nunca nos abandonou. E aí o jovem retruca, como não, meu senhor? Nós estamos cercados. Tem 2 reinos à nossa porta. O rei, que é o nosso rei nesse momento, não dá ouvidos ao profeta. Ele ignora a boca do Senhor falando com ele. Como assim Deus não nos abandonou? Como assim Deus nunca nos abandona? A destruição é iminente. Como é que uma criança vai resolver os nossos problemas? O profeta responde, a criança se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ele será um marco visível para nós nos lembrarmos de um Deus que nunca nos abandonou até agora.
Quando Abraão subiu o monte Moriá para oferecer sacrifício, sem cordeiro para sacrificar, e o patriarca Isaque perguntou para o seu pai: onde está o cordeiro? O que o pai Abraão respondeu? O jovem responde: o Senhor proverá. E ao final, o cordeiro do Senhor estava lá. O profeta continua: quando Moisés precisou guiar milhões de pessoas pelo deserto, até a terra que o Senhor nos deu, essa terra em que nós estamos, quem foi à frente guiando o povo de dia e de noite? O jovem respondeu: a coluna de fogo e a nuvem espessa da presença do Senhor. Quando Josué morreu e os nossos antepassados não obedeceram ao Senhor e não expulsaram todos os inimigos da terra, o que aconteceu? O jovem prontamente respondeu: o Espírito do Senhor levantou juízes que nos livraram de nossos inimigos. O profeta continuou: quando o nosso rei Saul desobedeceu ao Senhor e nos guiou para a derrota diante de nossos inimigos, o que aconteceu? O Senhor levantou o nosso rei Davi e nos tornou uma nação poderosa. Quando o povo se esqueceu do Senhor e se encantou com os profetas e com os prazeres do falso deus Baal, o que aconteceu? O jovem respondeu: o Senhor levantou o profeta Elias e destruiu os profetas de Baal. O profeta ameaça continuar, mas o jovem já entendeu a lição. Ele responde: eu entendi, meu Senhor. Nós nunca estivemos sozinhos. Deus sempre esteve conosco. O profeta responde: e assim será mais uma vez. Nós cremos, por isso nós permanecemos. A semente está garantida, a promessa não será quebrada. Deus mais uma vez virá em nosso socorro. Cena corta, nós temos um epílogo, ele finalzinho. A gente salta 700 anos para frente. Um cobrador de impostos está sentado na alfândega, trabalhando. Passa por ele o Nazareno, um profeta famoso na região, um homem que é reconhecido por ser homem de Deus. Alguém que fala não com autoridade que lhe foi dada, mas uma autoridade que lhe é natural. Quando o Nazareno fala, as pessoas ouvem. E o Nazareno não só fala, o Nazareno cura. O Nazareno faz milagres, o Nazareno dá sinais. O Nazareno é conhecido já. Ele encontra o cobrador, ele olha o cobrador de impostos e ele diz ao cobrador de impostos: segue-me. E o coração desse cobrador de impostos não consegue explicar aquele ímpeto, mas ele entende: eu tenho que seguir esse homem. E ele abandona todas as coisas e segue aquele homem, e ao longo de 3 anos ele vai seguindo o Nazareno por toda a Judéia, vai aprendendo, vai sabendo quem é o Nazareno, da sua missão, vai entendendo o plano de Deus para o seu povo. O Nazareno morre, ressuscita e sobe aos céus. Agora o cobrador de impostos tem uma missão, a missão de levar aquela notícia até os confins da terra. E aí ele resolve escrever um livro, um evangelho. E quando ele relata sobre o nascimento do Nazareno, ele se lembra que a sua mãe deu à luz quando ainda era virgem. Um milagre aconteceu. E a mãe do Nazareno deu à luz quando ainda era virgem. E aí ele se lembra da história do profeta Isaías e aí ele entende que agora, aquele nome que o profeta falou lá atrás faz todo o sentido. Realmente, Deus agora está conosco. Realmente, Deus se tornou um de nós. Realmente, Deus é Emanuel. E mesmo que o Nazareno tenha subido aos céus, ele se lembra das últimas palavras do Nazareno. O Nazareno disse: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Realmente, o Nazareno é Emanuel, Deus conosco. Deixe-me finalizar fazendo uma única aplicação. Meu querido, guarde no seu coração esta palavra. Deus sempre esteve e sempre estará com o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Então, no seu problema no seu casamento, Deus está com você. Na sua luta pessoal, Deus está com você. Na sua dificuldade profissional, na sua dificuldade financeira, na sua dificuldade no desenvolvimento da sua carreira, na sua dificuldade com a vida, Deus está com você. Emanuel, Deus conosco. Se você é do povo de Deus, Deus nunca lhe abandona. Você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. Emanuel, Deus conosco. Agora, se você não percebe a presença de Deus na sua vida,
Se para você existe um vazio que você ainda não conseguiu preencher com absolutamente nada, porque você não consegue perceber a presença de Deus na sua vida, eu lhe convido a fazer o que o profeta aconselhou o rei a fazer. Creia, acredite. Acredite na palavra que o profeta diz ao rei e que diz a você também por intermédio do texto bíblico. Acredite que Deus é Emanuel na sua vida. Creia, acredite, peça ao Senhor para Ele se fazer presente na sua vida, e Ele certamente o fará. A mesa do Senhor ainda está aberta, ainda há convite para que você se assente na mesa e tenha essa experiência da presença real do Senhor em sua vida. Confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e experimente a presença real dele na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique aos nossos corações essa palavra e que, de fato, em nossas vidas tenhamos a plena convicção de que Deus é Emanuel, Deus conosco, para todo o sempre. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa mensagem, por essa história, essa profecia que há tanto tempo foi contada, mas que foi ganhando uma coloração diferente ao longo do tempo, à medida da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, porque nós não estamos sós. Na verdade, nós nunca estivemos sós, porque se estivéssemos sós, certamente estaríamos perdidos. Mas o Senhor está conosco. O Senhor é Emanuel. O Senhor é Deus presente em nossas vidas. Dá-nos a plena convicção disso. Dá-nos a condição de crer. Não nos deixa ter o coração duro e incrédulo do rei. Que não sejamos como o rei, céticos, incrédulos, arrumando desculpas para não crer no Senhor. Mas que nós desejemos crer e assim permaneceremos. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém.